Olá, eu sou Isadora Cohen e esse é um conteúdo especial sobre saneamento básico. Esse primeiro episódio é uma collab entre o Infracast e a Waterfi. O webcast da Waterfi é um novo espaço para o encontro de ideias sobre o setor do saneamento básico. Na Waterfi, acreditamos que o conhecimento e o diálogo aceleram as transformações positivas e que, ao promover encontros como esse, reforçamos nosso propósito de contribuir com o futuro do saneamento. E por falar em conhecimento, pessoal, eu tenho aqui do lado pessoas ilustríssimas nessa mesa. Vamos começar apresentando a Luana, né, gente? Ladies first. A Luana é uma super mulher, Luana Preto, presidente do Instituto Trata Brasil. Luana, que bacana ter você com a gente nessa conversa. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês nessa importante conversa e discussão aí sobre saneamento básico. E aqui do meu lado eu tenho também o Rodrigo de Macedo. Rodrigo é gestor de tecnologia da informação da Cozampa, a Companhia de Saneamento do Pará. Rodrigo, obrigada por ter vindo hoje. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui para discutir sobre um assunto tão importante, nesse momento principalmente no Brasil e no mundo todo, né? Então vai ser muito bacana participar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, gente. E para arrematar essa mesa de experts, eu não poderia deixar de agradecer e enaltecer a presença do Luiz Fernando Santos Reis, o Nando, que é presidente da Waterfi e o idealizador desse webcast. Nando, parabéns pela ideia, parabéns por promover esse debate e que bom que a gente está aqui hoje. Obrigadíssimo, Isa. Eu que agradeço a presença de vocês, estou animadíssimo. Acho que vai ser uma discussão muito legal aqui hoje. Obrigado, de verdade. Com certeza. E hoje a gente vai falar sobre o saneamento 4.0 e como as novas tecnologias estão transformando o setor de saneamento básico. E aí, Luana, queria começar contigo. De novo. O Instituto Trata Brasil, para quem não conhece, é hoje a organização que reúne, enfim, as mais sólidas e as informações mais importantes sobre saneamento no Brasil, né? E você, enfim, está à frente desse desafio. Recentemente, inclusive, vocês liberaram aí informações muito importantes sobre o setor que orientam, inclusive, as políticas públicas, e eu acho isso sensacional. Queria te perguntar, Luana, enfim, vocês têm aí falado sobre a cobertura de água, a cobertura de esgoto, quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso, né, a esgoto ainda. Conta um pouquinho pra gente do trabalho que vocês fazem no Trata e também desses números e o que você, né, pode aqui nos dar como orientação para o futuro a partir dessas informações tão importantes que vocês têm. Legal, gente, obrigado pelo convite, né? O Trata Brasil, ele é uma ONG que visa sempre transformar dados em informação e conhecimento para que esse conhecimento chegue tanto para os governantes quanto para, eu costumo falar, a Dona Maria, né? O nosso objetivo é que a Dona Maria entenda por que o saneamento é importante na vida dela, por que ela precisa exigir, né, o avanço do acesso ao saneamento na região na qual ela vive. E aí, a Isa já falou, né, a respeito dos dados. Infelizmente, a gente ainda tem um cenário onde muitas pessoas não têm acesso à água, coleta e tratamento de esgoto. Esse estudo que a Isa comentou, que a gente divulgou ontem, a gente ainda tem 4,4 milhões de pessoas sem banheiro, né, no nosso país. É muita coisa, né? Muita coisa. E isso demonstra que a gente precisa priorizar o saneamento básico e ter maiores investimentos em saneamento. Né? E acho que quando a gente fala, né, de quase dobrar o volume de investimentos, né, hoje o Brasil investe em média 20 bilhões de reais ao ano, a gente precisaria estar investindo 44,8 bi para poder atingir as metas do Marco Legal até 2033. Quando a gente fala nisso, não tem como a gente não falar de tecnologia. Por isso que é tão legal a gente estar aqui hoje, né? Porque a tecnologia precisa nos ajudar também a conseguir universalizar da maneira mais simples possível. Nosso objetivo é que chegue a água lá na casa do cidadão. Né? Como fazer essa água chegar, como reduzir perdas, como poder, né, fazer isso acontecer e utilizar a tecnologia a favor. Então, acho que essa conversa hoje vai ser muito legal também para a gente poder pensar nesse futuro, né?
Com certeza. E a gente tem aqui a mulher dos dados, né? Eu acho que isso é muito bacana porque isso traz, assim, o universo e o que é necessário para a universalização e para trazer outras pessoas para a rede. E a gente vai conectar aqui duas pessoas que estão na ponta, tratando de verdade de tecnologia no concreto, né? E vamos falar, aliás, do estado que hoje está nos holofotes, né, Rodrigo? Que é o Pará. O Pará vai receber a COP30, o governador, inclusive, né, esses tempos, foi no programa Roda Viva falar sobre todo o contexto do estado e como, enfim, estão sendo promovidas mudanças importantes para receber a COP e para olhar para a agenda do clima, né, daqui para frente. E, Rodrigo, a Cozampa, ela é responsável pelo saneamento de 53 dos 144 municípios do Pará, certo? Exato. E a gente está falando de um estado imenso, com uma geografia e características demográficas super particulares. E eu queria saber como que é feito o trabalho da empresa, como que a empresa está avançando na agenda de saneamento e até daqui a pouco a gente vai conectar com como você vem fazendo isso por meio das tecnologias. Olha, a Cozampa, hoje, eu faço parte da nova gestão da Cozampa, a gente iniciou o trabalho em fevereiro, com celeridade, a pedido, né, do governo, do governador, para que a gente resolvesse questões que não tiveram tempo de ser resolvidas nos períodos passados. Então, eu costumo falar que a gente tem feito mágica, com 9 meses mais ou menos que a gente iniciou a nossa participação no saneamento no Pará, para resolver várias questões. O saneamento, obviamente, ele demanda um serviço constante, operação constante, é uma energia que é depositada constantemente 24 horas problema acontecendo, pode estar tudo redondinho, tudo perfeito, mas ainda assim a gente vai ter algum momento de dificuldade e tem que estar funcionando sempre, porque as pessoas vão receber a água na casa delas, elas têm que ter o esgoto delas tratado, e quando não acontece isso a gente acaba criando uma situação complicada. Então a gente corre agora, temos uma COP batendo na nossa porta, para não só se preparar para esse evento, tão importante, né, mundialmente importante, como para poder aproveitar esse momento para trazer investimento a nível nacional, para a gente conseguir equiparar o estado com o resto do Brasil, por conta das dificuldades que a gente tem. É um estado muito grande, né? São 53 municípios atendidos pela Cozampa, então é difícil conseguir fazer isso acontecer. A gente tem muitas especificidades no Pará. Não é como acontece no sudeste do Brasil ou no sul. As coisas são tratadas de forma diferente, então a gente tem dificuldade As empresas, na verdade, que são parceiras, elas podem acabar tendo alguma dificuldade de compreender como é que as coisas funcionam lá. Então a gente tem que ter todo um estudo. Temos feito todo um estudo para conseguir levar essas informações da melhor forma possível para agilizar e conseguir equiparar, né, o nosso saneamento, que hoje ainda não é o ideal no estado. Perfeito. Eu acho que você tocou num ponto sensacional, que é justamente isso. Quando a gente é operador, ou quando a gente é usuário, ou qualquer pessoa que esteja aí tratando sobre a política pública de fazer saneamento, precisa levar em consideração as discrepâncias regionais e as particularidades de cada um dos estados, de cada uma das localidades onde o serviço é prestado, né? E por falar sobre isso, a gente precisa falar, claro, sobre como as tecnologias podem ajudar, inclusive, em perceber essas particularidades, essas especificidades do serviço, né, Nando? Então, eu queria aqui te voltar uma pergunta. Você que é o nosso expert em tecnologia e também em saneamento, queria que você contasse um pouquinho da Waterfy. Para te falar um relato pessoal, né, eu sou super feliz em poder fazer parte da Waterfy desde os seus primeiros passinhos, né, como membro do Conselho de Administração. E preciso também aqui dizer que a Waterfy sempre teve uma super preocupação, não só com o S, com o E, com o S, mas também com o G, da siglinha ESG. Então, a Waterfy sempre, desde o seu início, esteve aí muito atenta com as questões de governança e criou rapidamente o Conselho de Administração e outras tantas instâncias importantes dentro da empresa. Eu, Nando,
sempre esteve muito atenta a isso. Me conta, Nando, como que as tecnologias podem ajudar a universalização do saneamento e podem, enfim, enfrentar aí os desafios que foram colocados pela Luana, né? 92 milhões de pessoas sem coleta, muitas ainda sem banheiro, e isso que o Rodrigo está falando, das particularidades regionais, locais, que precisam ser levadas em consideração. Fala um pouquinho pra gente. Obrigado, Isa. Veja, eu acho que é muito sobre as companhias e as concessionárias elas terem as ferramentas que elas precisam para poder operar da melhor forma possível. Né? Isso é o que eu acho que a gente mais enxerga no setor do saneamento que falta. Né? Hoje, se você olhar para o Brasil, Luana até vai saber esses números muito melhor do que eu, mas a grande maioria das ligações elas ainda estão concentradas nas empresas estaduais, né? Nas empresas como a Cosampa. Né? E principalmente, assim, o privado ele já está um pouco mais adiante, mas principalmente o público, se você for olhar as estaduais, elas ainda estão usando soluções e sistemas muito atrasados e que não necessariamente dão as ferramentas que os gestores precisam para poder rodar ali um ciclo comercial efetivo, né? E a gente sabe que o saneamento, até estava falando isso com a Luana outro dia, né? O saneamento, que hoje se fala tanto em privatização, ele precisa ser um business viável, certo? Ele precisa ser um business rentável, né? E para isso, para rentabilizar, para o business ser efetivo, você precisa fornecer às empresas as ferramentas que elas precisam para conseguir conduzir um ciclo comercial efetivo, as ferramentas que elas precisam para conseguir ler, para conseguir faturar, fazer as ações de cobrança, arrecadação de forma efetiva, automática. Então, todo o desenho dos produtos da Waterfy eles vão muito nesse sentido, certo? Como que a gente deixa as companhias, com a Cosampa, por exemplo, mais eficientes possíveis. E eu acho que é um desafio grande, tem muito trabalho a se fazer, mas uma área onde dá para ter um impacto rápido, certo? Principalmente olhando para a Cosampa, por exemplo, né, Rodrigo? Hoje, e até vale comentar, a Cosampa ela ainda está em fase de transição para o sistema Waterfy, certo? Ela está sendo o GESAM. E o GESAM, para mim, é um exemplo claro do problema que existe hoje, certo? Ele é um sistema desenvolvido lá atrás, na metade dos anos 2000, certo? E ele ficou muito para trás. O GESAM, se você for olhar para ele, se você olhar a cara dele, o Rodrigo, você me fala aqui se eu estiver mentindo, tá? Eu não posso falar mal, porque ele trouxe muita felicidade em algum momento, mas, obviamente, a tecnologia avança com muita velocidade. As coisas mudam muito rápido e nem tudo acompanha aquilo. Então, tem momentos que a gente precisa trocar, a gente precisa evoluir, precisa progredir, e aí existe essa mudança, é difícil, mas ela acontece eventualmente. Sem demérito do GESAM, tá? O GESAM, de fato, foi uma iniciativa do Ministério das Cidades, lá no início dos anos 2000, que, até onde entendo, foi fundamental, foi muito importante para muitas das companhias, certo? Mas isso ficou para trás. E o GESAM é um sistema que ele não recebeu investimento, né? Se você olhar hoje para o GESAM, ele parece que você está na época de internet de escada. Sabe, lembra quando a gente entrava na internet e precisava conectar e eu discar, lembro. Você não, né, Nando? Mas eu lembro. Eu lembro. Ia na madrugada lá, era mais barato. Eu tenho 15 anos, mas eu lembro sim, tá? Posso até lembrar pouco, mas eu lembro, tá? Não, aquela época que se alguém em casa tirasse o telefone do gancho, caía a internet, né? Então, o GESAM parece estar naquela época ainda, ele ficou para trás, né? Ele ficou para trás. Então, assim, hoje eu acho que, inclusive, que existe um contrassenso no setor, né? Principalmente na hora que você olha a nível global, tem muita gente falando de muita coisa muito inovadora, né? Gêmeo digital, inteligência artificial, um monte de nome bonito, né? Mas aqui no Brasil, eu acho que a gente tem um problema que, assim, a gente precisa ter as ferramentas para fazer o básico bem feito. Né? E isso que eu acho que falta. E isso é o maior foco hoje da Waterfy. Como que a gente consegue dar para as companhias as ferramentas que elas precisam para fazer o básico bem feito? Que legal. E eu acho que é muito bacana também essa iniciativa de o Rodrigo, né, e da Cosampa ter percebido o momento em que estava, né, e a necessidade de evolução, e aí ter buscado uma solução como essa que o Nando está trazendo aqui da Waterfy, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse match. E, Luana, fica à vontade para, por favor, entrar aqui dentro. Essa foi uma das primeiras coisas que eu notei, assim, que eu entrei na Cosampa, era o sistema de arrecadação. Ele era difícil de lidar, porque a gente hospedava
parte do sistema nos servidores internos da Cozampa. Hoje a gente conseguiu mudar esse cenário. Então a gente tinha interrupção do serviço, e quando a gente fala de interromper o serviço de arrecadação, a gente fala na loja de atendimento, a pessoa não conseguindo gerar a segunda via de boleto, ela não conseguindo alterar o cadastro, ou criar um cadastro novo, atualizar o cadastro, que é uma coisa muito importante e muito difícil de ser feita. Então a gente percebe uma interrupção de todo o serviço que é feito durante 5 minutos, atrasa e gera todo um descontentamento. E era algo que me incomodava bastante, incomodava os gestores todos, os diretores e o presidente da Cozampa. E aí foi apresentado pra gente o Waterfy. E eu lembro benzinho de pegar a apresentação do Waterfy e o meu olho brilhar. Falar assim, nossa, isso aqui é muito bacana, tem muita coisa aqui que a gente não tem ainda e que pode ser implementado e que vai facilitar muito o nosso trabalho aqui, vai automatizar muito o nosso trabalho, então a gente perde tempo com coisas que são desnecessárias, entre aspas, para poder atender melhor o público. Na minha cabeça, no final das contas, a gente fala de arrecadar, a gente fala de faturar e tudo mais, mas é a nossa relação com o cliente, né, com o usuário, que tem que ser melhor. Ele que não pode ficar irritado, ele que não pode ter problema para poder pagar uma fatura, ou a gente, na hora de visualizar, como gestor, em que pé a empresa está, como é que está o andamento da arrecadação e tudo mais. Então, foi essa a impressão que eu tive, não só minha, de outros diretores também, foi de ficar feliz de ter uma solução tão boa quanto essa. E agora a gente está num processo a equipe do Waterfy está estudando as especificidades da Cozampa, e é um processo muito demorado, porque cada empresa é um universo diferente, tem as suas demandas específicas, então compreender isso, a gente conseguir falar no idioma que a empresa vai entender, a empresa conseguir falar no mesmo idioma que a gente entende, demora um pouquinho, mas tem sido excelente essa experiência nesse momento. A gente espera que finalize logo essa transição e que a gente possa passar para um próximo problema para resolver. Isso é muito Ou então bacana. conseguir matar mais alguma outra coisa que tem de dificuldade no dia a dia. Com certeza. Isso é uma coisa que eu acho que é bastante interessante, né? A empresa se adaptar. A tecnologia tem que ser algo que beneficie os processos da empresa. Não a empresa ter que se adaptar a uma tecnologia pronta, pré-formatada. Acho que antigamente a gente estava acostumado, esse software aqui, ele faz A, B, C, e às vezes tem que mudar todo o processo da empresa para se adaptar a um produto pronto, né? E na verdade a tecnologia ela tem que vir para melhorar os processos da empresa, entendendo que a gente tem que sair cada vez depender menos de pessoas, né? E ter mais seriedade e assertividade nos processos da empresa, para que no final das contas o cidadão seja beneficiado, né? A gente não pode depender, eu brinco lá, de uma dor de barriga do cara que está operando uma estação, ou, né, a gente tem que ter uma gestão de risco que vise sempre ter o plano A, B e C, depender menos de pessoas e mais, ter mais assertividade, né, na tecnologia. O legal da Luana é que ela também, antes de ser presidente do Trata, também foi presidente lá em Joinville, né? Então ela consegue falar aqui sobre as dores da operação, né? Exatamente. E Nando, conta pra gente um pouquinho de como que foi desenvolvido toda essa customização para atender a Cozampa. Na verdade, ela tá rolando ainda, né? A gente, hoje, enquanto tá sendo gravado aqui esse webcast, a gente está ainda fazendo todo um processo, e que aí a Luana pegou um ponto que eu acho que é muito interessante, né? Existem dois tipos a gente fala de software, existe software de consumidor, né? Os aplicativos que a gente baixa no celular, um Office, um Word, né? Que a gente usa no dia a dia, que é só baixar e instalar no computador, né? Sim. E existe todo um outro mundo que são os software enterprise, né? Que são esses software que eles não vêm pronto, né? Não existe uma solução 100% pronta, e não vai existir, né, Luana, que nem se disse, não vai existir uma solução 100% pronta, e não existe também uma companhia ela se adaptar 100% à forma como um software faz algo, certo? Por outro lado, esse talvez seja a maior dificuldade da Waterfy, porque a gente tenta trazer algo o mais pronto possível, usando lições aprendidas no passado, que a gente sabe que funcionam dentro das companhias para otimizar os processos da companhia, mas a gente não pode também esperar que a companhia vá se adaptar à forma como o nosso sistema faz tudo, certo? Então, justamente existe um meio do caminho aí que precisa ser encontrado, e um processo muito legal, né, Rodrigo? Que é o processo que agora está acontecendo lá na Cozampa.
A gente tem uma equipe dentro da Waterfy, a nossa equipe de análise funcional. São só assim, pessoas muito experientes, profissionais com 20 anos de saneamento, que já viram todo tipo de operação dentro de um departamento comercial das companhias, que senta com os gestores da companhia e eles vão e olham cada processozinho dentro da companhia, como que ele funciona hoje, certo? Como que ele funciona com o GESAM, por exemplo. E faz esse depara para o nosso sistema. E aí você vai encontrando, tem algo aqui, por exemplo, lá no Pará tem uma campanha, chama-se campanha Água Pará, não é isso, Rodrigo? Água Pará. Se eu não me engano, é um programa de incentivo, de subsídio. Certo? É um subsídio do governo para pessoas que, se eu não me engano, eu posso estar errado, estão ligados ao Bolsa Família. Então, quem é baixa renda, né, pelo cadastro do governo, tem o desconto na água, eu acho que na sua totalidade. Olha que legal. E então a gente abate esse valor na nossa fatura. E isso é uma especificidade absurda, porque é o único no Brasil. Perfeito. Então eles estão lá. A semana passada, eu acho, semana retrasada, foi uma equipe lá para poder acompanhar o processo presencialmente, porque são muitos detalhes. E no dia a dia, a nossa equipe está empenhada em fazer a migração, obviamente, mas a gente tem outras demandas para atender. E aí acaba que dificulta no processo. Então eles foram até lá para poder estudar, estar de perto, para visualizar o dia a dia de como a gente trabalha com isso, para poder agilizar ainda mais o processo. E isso é só lá dentro. São coisas muito específicas. Você tem que olhar para cada último detalhezinho de como funcionam os fluxos e os processos dentro das companhias. Depois que você está com tudo isso mapeado, aí sim você começa a customizar o que tem que customizar. A Água Pará, por exemplo, a gente vai customizar no sistema, certo? Tem outras coisas que o que a gente já tem pronto atende, e atende até melhor do que o que tem hoje, né, Rodrigo? Por exemplo, a simultânea, eu acho que vai atender muito bem. Né? O que é simultâneo? A leitura e faturamento simultâneo? Leitura e faturamento simultâneo talvez, enfim, tem várias opiniões, mas eu acredito que é a forma mais eficiente que tem hoje de você fazer leitura e entrega de conta, né? É quando o leiturista ele vai, e os sistemas da Waterfy eles trabalham dessa forma, o leiturista ele vai com uma impressora térmica na cintura e com o smartphone. Cada imóvel que ele vai passando, o smartphone vai dando ali para ele a rota de leitura, fala para o leiturista, agora você vai naquele imóvel ali, certo? Na rua tal. Ele vai, faz a leitura do hidrômetro, e na hora que ele faz a leitura do hidrômetro, o smartphone já automaticamente calcula a conta, entrega a conta, imprime a conta pela impressora térmica e já entrega a conta no imóvel. E essa conta via, enfim, rádio, celular, via 3G, 4G, o que tiver ali no local, já volta automaticamente para o nosso sistema, para o Customerfy. Então, ele acontece muito rapidamente. O jeito que acontecia antigamente do leiturista ir com uma prancheta, ir anotando as leituras dos hidrômetros, depois voltar para a base, digitar num sistema, imprimir as contas, voltar no dia seguinte para entregar, isso acaba, né? E, inclusive, a parte da transição que a Cozampa está fazendo agora, né, Rodrigo? Está eliminando muito a convencional que ainda tem. A ideia é que a gente elimine essa leitura convencional, porque ainda nos interiores ainda é mais difícil a gente ter acesso a esse tipo de tecnologia, mas a proposta é que a gente consiga trocar todo o nosso parque tecnológico para que isso tenha impressão simultânea em todos os municípios. É um processo longo, mas a ideia é que a gente consiga fazer isso o quanto antes. O Waterfy tem ajudado a gente com os requisitos específicos das impressoras, dos smartphones, até porque o sistema deles é compatível com umas especificações, né? Então a gente tem que estar consciente disso para poder fazer esse investimento. Mas eu acho que tem um ponto que eu já vou te chamar de Nando aqui, tá? É o Nando. Que o Nando falou. Toda a credibilidade do presidente mas é carinhoso. Que o Nando trouxe que a chegada da tecnologia, ela muda os processos. E eu acho que esse é um ganho incrível. Porque uma empresa séria, comprometida, que quer realmente fazer diferença na vida do cidadão, vai mapear o processo. Né? E a tecnologia vem depois do processo mapeado. Então, e o ganho que se tem com esse processo, com a mudança do processo, é um ganho enorme, né? Então, parabéns. Se vocês estão fazendo isso, né, ponto a ponto, isso vai trazer um ganho muito grande lá na ponta, né, para a Dona Maria, que esse é o objetivo. E assim, não é sobre substituir pessoas, né? É sobre
Fazer com modernizar. É sobre fazer com que processos muito importantes não deem errado. Porque nós somos seres humanos e a gente erra. É comum acontecer isso. Só que a gente não pode errar na conta de água, a gente não pode errar na hora de imprimir a sua fatura, a gente não pode errar no cálculo. Porque isso vai gerar um transtorno muito grande para você. Você vai ter que ligar para a companhia, você vai ter que mandar mensagem pelo WhatsApp, você vai ter que entrar em contato de alguma forma para poder corrigir aquilo, você vai perder tempo. Então, é o nosso dinheiro que foi perdido, porque a gente fez um processo errado, é o seu dinheiro, porque é o seu tempo que você está perdendo para você consertar uma coisa que deveria ter vindo certo do início. Perfeito, então, que visão, né? É sobre automatizar aquilo que é muito, muito, muito essencial. Acho que, né, os sistemas hoje de gestão comercial, eles têm que ser muito mais do que números, né? Eles têm que compreender as pessoas na ponta, têm que compreender, enfim, aqui se presta de verdade todas essas informações, né? Porque você tem acesso a diversas informações quando você está ali, enfim, embarcado num sistema de gestão comercial, né? Eu acho que esse é o ponto-chave aqui, não é, Nando? Não, com certeza, com certeza. E ele tem que ser agradável para usar, né? Para o usuário final, isso é algo que a gente olha muito, que eu acho que não tem muita gente olhando. O sistema comercial dentro das companhias, ele é o instrumento de trabalho principal de muita gente, né, Rodrigo? Então, por que ele não é, por que os sistemas eles não são bons de usar? Agora, recentemente, até a gente trocou, Isa, você sabe que você acompanha, todo o nosso front-end do sistema, né? A gente refez completamente a interface gráfica. E a gente, pela primeira vez, a gente fez uma interface gráfica nova pensando no UX UI, né? Em ser agradável para o usuário, né? Para o leiturista, para o agente comercial que está lá em campo, para ele ter um aplicativo bom de usar. Hoje em dia, a gente vive num mundo que tudo é aplicativo, né? Você tem os aplicativos de banco, você tem os aplicativos de delivery, que eles são todos muito bons, muito intuitivos de usar. É verdade. Por que os sistemas no mundo do saneamento não são assim? Essa é a pergunta que a gente faz. E é lá que a gente quer chegar, né? A gente quer ter sistemas extremamente fáceis de usar, extremamente agradáveis, porque a gente acredita que isso melhora a vida não só das pessoas que são beneficiadas pelas companhias de saneamento, mas das pessoas que estão dentro das companhias de saneamento. Dos dois. Né? Perfeito. Dos dois. E um acaba sendo consequente do outro, né? Você melhora todo o ecossistema ali com um sistema, e é algo que as pessoas olham um pouco, eu acho. Sabe? É verdade. Eu acho que esse momento da mudança de interface, a gente adaptar para ser mais fácil de usar, ser mais intuitivo, vem um pouco com a pandemia. A gente nunca usou tanto tecnologia como a gente teve que usar durante a pandemia. Então, os processos todos, eles foram para o telefone, eles foram para o computador, e a gente precisou, do dia para a noite, mudar toda a forma que a gente compreendia como é que era a relação do usuário com o telefone. E aí entra a UX, né? Sim. É compreender o que você precisa fazer naquele aplicativo, qual é o passo que você toma, qual é a decisão que você toma ao abrir o aplicativo, aonde você toca, em que você clica, qual é a cor que está o aplicativo, para você compreender o que é sim e o que é não, sem que você tenha que ler necessariamente o que você está fazendo. É verdade. E assim, Tem que ser o mais fácil E possível. ninguém mais quer ter que ir pra agência, ter que buscar uma segunda via. Tudo tem que ser simples, ninguém mais quer ter que... Ninguém tem mais o tempo para não fazer dá. isso. Eu vou no WhatsApp hoje, eu peço a segunda via da conta quando acontece alguma coisa. Para minha mãe, por exemplo. Minha mãe tem 68 anos. E aí, Rodrigo, tira a minha segunda via aí. E eu fico, tá bom, mãe, eu vou fazer isso pra senhora. Eu vou, mando pelo WhatsApp. E aí vem a segunda via, sabe? só. Então, é muito mais prático. Ela conseguiria fazer isso, mas obviamente é mais fácil ela pedir pro filho dela que tá lá dentro. Mas assim como a tua mãe, várias outras pessoas Com também certeza. têm alguém da família que poderia auxiliar, né? Com Por isso que a certeza. tecnologia é um caminho sem volta. É isso. E por falar em caminho sem volta, e também pegando aqui o que o Rodrigo falou, né, sobre a pandemia. A pandemia acelerou transformações importantes e que eu acho que vão ser aí uma tônica da nossa jornada daqui para frente. Só que vamos falar sobre oportunidades e desafios para o saneamento avançar. E aí queria saber um pouquinho sobre o que você vem, né, aí observando, Luana. A gente tem falado muito, e você, inclusive, tem repercutido muito isso, sobre o novo marco do saneamento, né, que entrou em vigor em 2020, e hoje, enfim, já aniversariou, aí já fez 3 anos, né, e tem trazido mudanças positivas para o ambiente. A gente fala muito de universalização, a gente fala de transformação, de trazer investimentos privados, fala da regulação, mas me parece que a gente fala pouco, né, disso tudo que a gente está trazendo aqui do saneamento 4.0. Me fala um pouquinho como que, na sua visão, a tecnologia e tudo que a gente trouxe aqui pode transformar o saneamento do passado para que ele, né, se torne o saneamento do futuro que a gente vem tratando, e como que você tem visto os desafios para que a gente chegue até lá.
Perfeito. Bem simples a pergunta, né? Na minha visão, a gente tem que buscar ter uma tarifa cada vez mais acessível. A população tem que conseguir pagar essa tarifa. Para isso, a gente precisa ter uma operação cada vez mais eficiente, né? E para ter essa operação cada vez mais eficiente, a gente precisa da tecnologia. A gente não pode depender apenas de pessoas. As pessoas são muito importantes, mas a gente precisa... As pessoas são chave, né, em vários processos. E aí, quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, redução de perdas, não tem como a gente falar de redução de perdas sem o uso da tecnologia, sem pensar em sensores de vazão, de pressão, nas nossas redes, para que a gente possa detectar os vazamentos o quanto antes. A gente está vivendo as mudanças climáticas. Vocês lá no Pará têm sentido isso muito na região norte. A gente, hoje em dia, a população cresce, a gente expande o serviço e a gente constrói novas estações de tratamento de água. Essa é a lógica, né? A gente vai construindo mais estação, captando água cada vez mais longe, e os nossos rios cada vez têm um regime menos certo, né? Cada vez a vazão muda em diferentes épocas do ano, e aí a gente vai ter que começar a pensar em ser mais eficiente em redução de perdas. Com certeza. Porque a gente não vai conseguir ficar construindo mais estações de tratamento de água, né? E para isso a gente vai precisar da tecnologia a nosso favor, né? Então, para mim, um ponto a gente precisa cada vez mais ter tecnologia e investir, priorizar a tecnologia para redução de perdas, para que a gente seja mais assertivo na detecção de vazamentos, na detecção dos gatos, né, dos sistemas comerciais que nos ajudem a entender o perfil de quem está utilizando aquela água. Então, isso vai fazer com que a gente tenha mais eficiência na operação do sistema de distribuição de água e que a gente beneficie o meio ambiente, porque a gente vai estar captando menos água do nosso rio a partir do momento que a gente reduz a perda, né? Outro ponto a gente precisa pensar que as comunidades vulneráveis agora precisam ser atendidas, seja na água, seja na coleta e tratamento de esgoto, tanto comunidades vulneráveis quanto as regiões rurais. Então a gente precisa pensar em tecnologias novas que atendam essa galera, né? O saneamento que atendeu os grandes centros historicamente não é a mesma solução que vai atender a favela, não é a mesma solução que vai atender a região rural, né? Então, acho que o grande desafio para nós, o setor de saneamento daqui para frente, é pensar como atender aí essas quase 20 milhões de pessoas que moram nas favelas, como atender as pessoas na região rural, como utilizar os sistemas a nosso favor para que a gente seja mais eficiente, gaste menos dinheiro, né, com a operação e use esse dinheiro para investir. A tarifa é CAPEX e OPEX, né? Então, não tem. Se a gente conseguir reduzir o OPEX e jogar isso para expansão, acho que a gente vai ter cada vez mais recurso para o investimento e atingir, então, as metas do marco legal, né? Perfeito. Bom, a Luana falou aqui de temas importantíssimos. Eu destacaria a tarifa social, que o Água Pará, de alguma forma, já está dando conta disso, né? Mas me fale um pouquinho sobre as perdas. Eu acho que esse ponto que a Luana traz, né, é muito importante. No fim das contas, a gente está falando sobre eficiência para usar um recurso muito caro e escasso, que é a água, né? A gente e que tem sofrido com as mudanças climáticas. Demais. Os eventos climáticos cada vez mais vão ser uma constante. E a COP vai discutir isso, com certeza. O Pará vai estar, de novo, nos holofotes, como já está, né? Enfim, me contem um pouquinho sobre esse tema das perdas e como, né, os sistemas têm tratado sobre isso. Eu acho que a Luana pega um ponto que é essencial, de fato, né? Eu estou no saneamento até há 4 anos, eu estou no saneamento há um pouco menos tempo. E quando eu entrei no saneamento, algo que me chocou muito foi o nível de perda que existe, né? Quando você fala em 50%, 60% de perda que tem em alguns lugares, né? Eu fico pensando, imagina se a Volkswagen, a cada 10 carros que saísse de uma fábrica, 5 caíssem da cegonha. Não, né? eu gosto de uma... Imagina tu comprar uma pizza que tem 10 pedaços e tu fica só com 4. Você é taurina? Eu sou. Um exemplo claro de taurina aqui na mesa. Eu não sei nada de signos, mas me disseram que os taurinos sempre dão exemplo com comida. Porque muito bom. Mas a pizza
pizza. A pizza é isso. Exatamente. E isso é só no saneamento, né? É só no saneamento que você vê algo assim, né? Então, assim, eu olho muito pro DRE das companhias, né? E eu acho que receita, arrecadação, isso você cobre com um sistema comercial bom, né? Você consegue fazer o dinheiro entrar. Agora, como que você corta o custo? É na redução da perda, 100%. Então, a Waterfy, ela até agora, a gente está desenvolvendo novas tecnologias, a gente está desenvolvendo um sistema supervisório de baixo custo para justamente conseguir identificar essas perdas de forma mais fácil e conseguir começar a atacar elas. Sim. Qual o problema? Algo que eu já vi muito, principalmente aqui em São Paulo, Sudeste, você vê isso menos, mas quando você vai para o Norte, Nordeste, Centro-Oeste, áreas onde o Waterfy está mais presente, e até fora do Brasil, México, onde a gente também está presente, você vê que as companhias elas não têm o recurso necessário para investir em sistema supervisório. Sistema supervisório não existe, ou se existe, ele é muito precário, quase inexistente. Eu tenho um cliente, por exemplo, eles têm 178 poços. Desses 178 poços, nenhum tem qualquer tipo de sensorização. Não tem sensorização, não tem monitoramento. E a área geográfica que esse cliente, que eles cobrem, tem 1.600 quilômetros do poço que fica mais ao norte para o que fica mais ao sul. Tudo coberto por 200 pessoas. Então, assim, precisa saber se o poço está funcionando ou não. Alguém entra numa caminhonete e vai lá checar o poço, né? Faltou água, a companhia gasta combustível, gasta gente. Gasta custo de manutenção, né? Porque até prejudica o meio ambiente, porque você ainda vai ter que levar o seu carro até lá. E o balanço hídrico, gente, Nossa. eu fico pensando, inexiste. Inexiste. Então, justamente agora o Waterfy está desenvolvendo são protótipos, por enquanto, chama-se Escadafy, o projeto, né? Que é um sistema justamente de baixo custo para tornar acessível para essas companhias ter um sistema que elas consigam monitorar remotamente, com tecnologia básica, IoT. Né? IoT, dentro do saneamento 4.0, é algo muito básico, e é algo que tem muita aplicabilidade, é algo que tem um custo baixo. É o que é mas com impacto gigantesco. Com impacto gigantesco. Isso que é importante. O problema, o que eu vejo é que o saneamento ele tem muita inércia. Né? A gente sabe disso. Né? O saneamento ele é lento, eu digo ele parece um transatlântico. Né? Para fazer ele mudar de rota, demora. Né? E isso é um pouco que na Waterfy a gente quer ser os mais disruptivos. Né? Como que a gente encontra formas de quebrar essa inércia? Porque é necessário. Para chegar nas metas do novo marco legal, você precisa quebrar essa inércia, senão não chega. E daí o recurso é melhor investido. É isso. Com certeza. Agora você imagina você ter que fazer o monitoramento de um poço que está em um município distante, com dificuldade de acesso à internet, por exemplo, porque o operador só vai no consegue, barco. Que o acesso é dificultado. É verdade. Então, assim, esse tipo de tecnologia é fundamental para a gente melhorar toda a construção de uma empresa, todo como a gente utiliza os recursos que a gente tem e que estão ficando escassos cada vez mais, né? A gente precisa otimizar todos os nossos processos da melhor forma possível para que a gente não perca mais do que a gente já perdeu atualmente, né? Tá dado o recado, a gente não pode perder mais do que a gente já perdeu. É isso, o saneamento é gostoso porque traz pra gente uma noção dos diversos Brasis dentro do nosso país, né? Mas, gente, pra gente dar umas risadas e terminar, infelizmente, essa entrevista, porque o tempo corre. Me contem uma história de vocês com o saneamento, uma história pessoal, uma história afetiva, uma história engraçada que vocês já viveram aí nesse mundão do saneamento. Podem começar. Como é que eu posso fazer isso sem me prejudicar e prejudicar a minha família inteira? Que era inadimplente. Quando eu cheguei na Cozampa, eu fui ver assim mesmo, mãe, me dê a matrícula da sua casa. E eu fui lá ver, mãe, são 3 contas que estão atrasadas. Mas é porque eu esqueci e foi passando, e a sua avó isso, e a sua avó aquilo. Pode mandar as contas, mãe, eu vou pagar essas contas. Mas a senhora não pode mais atrasar, porque eu tô aqui dentro e eu vou ficar monitorando isso. A gente não pode perder pra gente, mãe. Toda a família, a partir de agora, nos grupos do WhatsApp. Gente, é o seguinte, eu trabalho agora na Cozampa. Por favor, regularizem as suas questões, tá? Eu até facilito, eu tiro a segunda via pra vocês aqui e mando na casa de vocês, não tem problema nenhum. Pelo amor de Deus, a gente não pode perder pra gente. Qual que é o nome da sua mãezinha? É a Vera Lúcia. Viu? Dona Vera. Agora a gente não vai mais dar o exemplo da Dona Maria, a gente vai dar o exemplo da Dona Vera. Não, a Dona Vera tá regularizada, ela tá tudo certinho com ela. Se ela souber que eu tô até falando dela aqui, eu vou ficar um tempo sem falar com ela, mas tá tudo certo. Depois você perdoa. Um beijo pra Dona Vera. Eu acho que eu traria como exemplo o quão importante é a gente doutrinar as nossas crianças, né? Eu, na época que eu fui presidente da Companhia Águas de Joinville, eu entendi que dava para tomar água da torneira.
porque os processos eram muito, muito assertivos, e comecei a doutrinar todo mundo em casa. Gente, água da torneira, a gente lava a caixa d'água a cada 6 meses, tá tudo certo. E aí o meu filho começou a ir pra escola e começou a falar pra todo mundo que podia tomar água da torneira. E daí as mães me chamaram no grupo de mães. Esse grupo de mães é uma coisa, né, Flor? Que história é essa? Dá pra tomar água da torneira? Então acho que a gente provocou uma revolução lá de todo mundo que, pelo menos no nosso círculo, começou a tomar água da torneira. E o meu desejo é que no nosso país a gente possa, sim, né, nos diferentes estados, ter essa seriedade nos processos de dizer, não, aqui a gente pode tomar água da torneira, porque a gente acredita nos processos, e eu tenho certeza que vocês da Waterfi também estão auxiliando, né, nesse processo aí de mudança da tecnologia e dos processos para chegar nesse nível em diversas regiões. Com certeza, esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel. Até a minha história talvez não seja tão engraçada, mas é algo que me impressionou muito. Como eu disse, eu fiz agora 4 anos que eu estou no saneamento. E logo no início, assim, até um dos nossos primeiros clientes na Waterfi, foi no México, eu estava lá no México, e lá eles têm uma agência gigantesca. O México, inclusive, é outra realidade do que o Brasil. Lá 70% da arrecadação ainda é dinheiro. Olha, é dinheiro só. vivo, Nossa, né, em espécie. É uma população ainda muito desbancalizada, enfim, eles têm outros desafios, né? E são umas agências gigantescas que você vê que tem faz fila na quadra, às vezes, para as pessoas irem lá pagar a conta, né? E eu, logo no início da minha carreira de saneamento, estava lá e eu vi algo que me marcou muito, que era uma senhora reclamando, brigando, dizendo, gente, mas vocês não podem me cobrar, a água é de Deus. Vocês não podem me cobrar pela água, a água é de Deus. E tudo bem, a água é de Deus, mas o tratamento, o bombeamento... Mas é um serviço, né? É um serviço, né? Tem um custo. E isso, para mim, é algo que me impressionou, porque existe uma questão quase cultural que tem que ser formada para viabilizar o saneamento, né? Tem que ter uma mudança cultural em muitos lugares ainda, a cultura de pagar a conta, para você conseguir viabilizar esse business. E eu acho que o papel da Waterfi é dar para as empresas as ferramentas que elas precisam para, justamente com uma missão tão difícil, né, que é fazer essa mudança cultural, dar a elas as ferramentas que elas precisam para isso, né? Você vê de todas as realidades. Eu tenho experiência, por exemplo, a gente tem clientes na Espanha também, né? Na Espanha, normal, 80% das contas tem débito automático, né? 80% das contas têm débito automático. É o sonho de toda É o sonho de todo gerente comercial aqui no Brasil, né? Eu conheço gerente comercial aqui no Brasil que daria a vida para ter 80% de débito automático cadastrado, né? Claro. O normal no Brasil é o quê? 10%, 15%, né? Sim. Na melhor das hipóteses. Então, assim, são contrastes muito grandes, certo? E justamente, para mim, o mais importante é a gente munir as companhias com as ferramentas para tratar com todos esses cenários diferentes, né? Isso que a gente tenta fazer na Waterfi, e tem um caminho longo aí pela frente ainda, mas seguiremos na luta. Estamos certeza. todos percorrendo esse caminho em direção ao saneamento do futuro. Rodrigo, Luana, Luiz Fernando, eu adorei o nosso bate-papo, que delícia poder discutir esse tema com vocês. Estou aguardando ansiosamente pelos próximos episódios, viu, Nando? Parabéns mais uma vez por essa ideia e por conseguir fazer isso, reunir essas pessoas tão incríveis numa mesa com um debate tão, enfim, importante para o futuro. O webcast da Waterfi tem o objetivo de promover e ampliar o assunto saneamento básico, seja com exemplos práticos das novas tecnologias que estão transformando o setor ou com o encontro de ideias e de pessoas que vivem e fazem o saneamento acontecer. De novo, gente, eu agradeço por vocês contribuírem com o futuro de um setor que é mais do que essencial. Parabéns por tudo que vocês aportam para isso e muito obrigada de novo por esse bate-papo. Obrigado, Isa. Obrigado. Eu que agradeço, gente. gente. Muito Foi bom ótimo. participar.